Bom dia Brasil, bom dia a todos de fala portuguesa que podem me ouvir. Eu trago uma palavra do Senhor nesta manhã. Meu nome é Isis Calheiros, eu sou pastora da Igreja Servo das Nações em Houston, Texas. Somos uma igreja multiétnica e também temos pessoas de 16 nações. É algo muito interessante e queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que também estamos compartilhando hoje na nossa igreja em Houston. E vamos falar sobre o reino de Cristo, especialmente sobre os dons da igreja para o tempo do reino de Cristo, que também é conhecido como o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo, que será aqui na terra, numa terra renovada. A igreja, que é também chamada de a noiva de Cristo, terá uma posição e missão muito importantes no reino de Cristo. E Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 2:9, ele disse: o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e que nenhuma mente humana jamais concebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, na verdade, coisas muito lindas, muito maravilhosas estão planejadas por Deus para nós. A Bíblia fala alguma coisa sobre o reino de Cristo, mas não dá todos os detalhes. Nós não vamos poder falar muito sobre o assunto, mas eu creio que Deus está reservando muitas surpresas, muitas coisas lindas para o nosso futuro. E a Bíblia diz também que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então o reino faz parte da herança que o Pai deu a Cristo. E é uma herança que foi prometida pelo Pai antes de Cristo vir ao mundo para nos salvar. E nós somos co-herdeiros com Ele. Romanos 8:17 diz assim: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e companheiros de Cristo. E de fato, se sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Isso quer dizer que seremos seus herdeiros e também receberemos a nossa recompensa por ter aceito a Cristo e tê-lo servido aqui na terra. Semana passada eu falei sobre o dom da vida eterna, que na verdade é o primeiro e talvez o mais importante dom, porque será o dom que nos garantirá a nossa presença no reino de Cristo. É muito importante que já sejamos nascidos de novo para podermos herdar essa vida eterna e também vamos herdar novos corpos ressuscitados para aqueles que ressuscitarem e corpos transformados para aqueles que forem arrebatados no dia do arrebatamento. Então é bom que nós nos lembremos que nós teremos a glória de Cristo em nós, carregaremos a imagem de Cristo em nossos novos corpos e com nossas vidas eternas. Vai ser maravilhoso. Antes de chegarmos até a falar sobre as posições, as tarefas e os dons para o milênio, eu gostaria de falar rapidamente sobre os principais fundamentos do reino de Cristo. Devemos entender quais são os fundamentos do reino de Deus para então podermos co-reinar com Cristo e servi-lo e então compreender bem nossas tarefas e o que vamos fazer no reino. Então, eu queria primeiramente que nós pensássemos que vai ser tudo novo, vai ser um novo paradigma de vida. Teremos que nos esquecer de tudo e de todas as ideias que temos hoje sobre a vida na Terra, porque será tudo totalmente novo. Isso é maravilhoso. Então, os principais fundamentos do reino de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, eu creio que são 5: a justiça, a misericórdia, o amor, a paz e a fidelidade. Esses 5 princípios, eles permeiam a palavra de Deus quando se refere ao reino de Cristo, ao reino de Deus de forma geral.
Pedro, o apóstolo, ele falou no capítulo 3, versículo 13 da segunda carta: mas de acordo com sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Pedro está dizendo que a justiça vai morar nesse lugar, nesse reino. Vai ser algo que Deus vai fazer, vai facilitar. Isaías 51, 4 e 5 diz o seguinte: escuta-me, meu povo, ouve-me, minha nação. Sairá de mim instruções, e minha justiça se tornará uma luz para as nações. Justiça e todas essas coisas serão dadas a vocês também. A minha justiça se aproxima rapidamente, a minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas vão olhar para mim e esperar na esperança pelo meu braço. Que fantástico! O Senhor está dizendo aqui, através do profeta Isaías, que haverá justiça sobre todas as nações da terra. Isso acontecerá durante o seu reino de 1000 anos. Salmos 89, 14 também diz algo tremendo: justiça e justiça são o fundamento do seu trono. Firme amor e fidelidade vão adiante dele. Isso significa, aqui, só nesse versículo, nós já temos 4 desses fundamentos: a justiça, o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Amém? Mateus 6,33 diz: busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus, ainda mesmo agora, nessa época, devemos também buscar a sua justiça, porque eles caminham juntos, o reino e a justiça de Cristo. Então, o reino de Cristo será muito sobre a aplicação, a execução da justiça de Cristo em todas as nações. Isaías 9,6 diz o seguinte: porque para nós nasceu um filho, e um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Eterno, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, o reino de Cristo será um reino de paz. Pode até parecer incrível, olhando hoje para as nações e para tudo que está ocorrendo e todas as crises em tantas áreas das vidas nas nações, pode-se pensar: será mesmo que haverá um tempo de paz? Mas a Bíblia promete que o reino de Cristo será um reino de paz. Deus é justo, então isso faz parte do seu caráter. Significa que ele sempre será justo. Ele sempre exercerá justiça. Ele não pode ser injusto, porque a sua natureza é de justiça. E é ele quem define os padrões da justiça para o seu reino. Queria também falar um pouquinho sobre as qualificações para as tarefas e para as posições do reino. Existem algumas qualificações bíblicas que, a meu ver, serão necessárias para que nós possamos exercer as responsabilidades novas que nos serão concedidas, que nos serão confiadas por Cristo no reino dele. Uma delas é termos um coração de servos, temos uma atitude de servos. A outra é sermos fiéis, é a fidelidade ao Senhor e à sua vontade. João 12:26 diz assim: aquele que me serve deve me seguir, e onde eu estiver, meu servo também estará. Meu Pai honrará quem me servir. Que fantástico! Aqueles que estão servindo ao Senhor agora,
neste tempo, na era da igreja, neste período da graça ainda, serão honrados pelo Pai e estarão vivendo aí onde Jesus Cristo estará vivendo. E a próxima moradia de Jesus Cristo será a terra, por 1000 anos, no reino milenar. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, também dizem algo muito importante. Jesus chamou-os e disse-lhes: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dos gentios dominam sobre eles e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês. Quem quer que seja grande entre vocês deve ser o seu servo. E quem quer que seja o primeiro entre vocês deverá ser o escravo de todos. Pois até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Aqui ele está dizendo que o padrão do reino é diferente, o padrão de liderança. Aqueles que terão uma liderança maior, mais autoridade no reino de Cristo, que vão exercer responsabilidades maiores, agora eles vão apresentar essa característica. Eles serão servos, eles terão um coração de servo diante de Deus, diante dos seres humanos, diante do seu próximo, na vida da igreja. Amém? A outra característica é a fidelidade. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel em muito pouco, também é fiel em muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O Senhor está falando aqui um princípio de vida, um princípio geral, sobre a nossa humanidade. Ele está revelando algo muito sério, que as pessoas que são fiéis em poucas coisas, elas serão também fiéis em coisas maiores. E também quem é injusto ou infiel em coisas pequenas, automaticamente será infiel em coisas maiores. Por isso, a fidelidade vai ser tão importante no reino. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: se somos fiéis aqui agora, nas coisas pequenas, é esse o significado do versículo. As coisas pequenas são as coisas de agora, desses tempos. Os nossos dons, o nosso dinheiro. Talvez você pense, mas eu tenho poucos dons, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho poucas coisas, poucas ovelhas na minha igreja. Não interessa. Se somos fiéis no que é pouco agora, seremos colocados sobre o muito. Porque o Senhor está vendo, Ele está avaliando o nosso serviço, a nossa fidelidade. Em Mateus 25, Jesus está contando uma parábola e no versículo 23 ele diz: o seu mestre lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel em algumas coisas, eu o colocarei no comando de muitas coisas. Entre na alegria do seu mestre. E existe inclusive uma tradução que diz, um pouquinho diferente, diz: você foi fiel nas poucas coisas, e eu te colocarei no comando de muitas grandes coisas. Entre então para a alegria do seu mestre. Outra vez aqui o mesmo princípio. Em Lucas 19:17 a Bíblia também diz: e ele lhe disse: muito bem, bom servo, porque você tem sido fiel em muita pouca coisa, você estará no poder sobre 10 cidades. Aqui ele já está dando assim uma dica muito clara sobre o reino. Se somos fiéis aqui, na pouca coisa, a pouca coisa significa o que estamos fazendo aqui na terra. Tá bem? O Senhor nos colocará sobre 10 cidades no reino. Já está falando aqui de governo, de muita responsabilidade. Então,
os dons para as tarefas do reino, eles serão atribuídos de acordo com a fidelidade e com o nosso coração de servos, com o nosso coração justo, com o qual nós servimos a Cristo agora. Então, a fidelidade no pouco agora vai nos impulsionar para uma situação, para um momento onde nós vamos realmente ter muitas responsabilidades. Como eu disse antes, vai ser totalmente diferente. Então, justiça, fidelidade, ter esse coração de servo, eu diria são como moedas de negociação no reino de Cristo. Jesus disse que nós deveríamos construir, acumular um tesouro nos céus. Eu creio que é dessa forma que nós acumulamos um tesouro no céu. Quando nós trabalhamos hoje, agora, no reino de Cristo, na igreja, na nossa comunidade, servindo uns aos outros, servindo ao Senhor, com essas qualificações. Então, para compreender melhor os dons da igreja para o milênio, eu gostaria de avançar um pouquinho mais e falar que os dons do milênio estão, de uma certa forma, ligados com os dons que nós exercemos agora, os dons do Espírito Santo. Pelo menos foi assim que Paulo fez. Eu vou ler um texto que demonstra isso. Como vocês sabem, o Espírito Santo foi dado à igreja em Pentecostes, está lá em Atos capítulo 2, E o Espírito foi dado e também os dons espirituais foram dados para que a igreja fosse capacitada para o ministério durante esta era da igreja. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 13, 8 a 12, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: então agora somos filhos de Deus e não podemos ver exatamente como serão as coisas, mas onde houver profecias, elas cessarão. Onde houver línguas, elas serão paradas. Onde houver conhecimento, ele passará. Sabemos agora em parte e profetizamos em parte. Mas quando chegar o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Por enquanto, vemos apenas um reflexo como um espelho. Então, veremos face a face. Agora eu sei em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Então eu vejo aqui que Paulo usa dois tipos diferentes de advérbios, Ele fala agora e então, ou agora e depois. Interessante isso, porque isso nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer. Ele se refere também à idade da igreja, ou à era da igreja, como a infância, E se refere a um futuro tempo no reino, como a maturidade, o tempo da maturidade. Então, os dons espirituais do agora, que foram distribuídos pelo Espírito à igreja, são maravilhosos e são poderosíssimos. Precisamos deles para exercermos o ministério da igreja. Mas Paulo diz que eles são temporários. Eles são somente para esta era da igreja. Eles vão ser cessados num certo ponto. E eles são também chamados de dons da igreja infantil, vamos dizer assim. Os dons da infância. Porque nós ainda vivemos um período que ainda estamos crescendo. Então esses dons, eles são incompletos de certa maneira.
eles nos permitem ver e entender as coisas em parte. Eles capacitam a igreja a fazer o trabalho do Senhor agora, durante esta era da igreja. Quando e por que eles desaparecerão? Paulo diz que eles desaparecerão quando o que é perfeito chegar ou acontecer. Quando vai chegar um tempo que nós vamos ter um conhecimento pleno e perfeito, quando nós vamos poder ver e conhecer como somos conhecidos. Esse tempo ainda não chegou. Por isso os dons, eles são ativos e eles estão em operação na igreja ainda hoje. Então, até que a era da igreja termine e que esse perfeito tempo chegue, eles vão estar aqui, graças a Deus, para o uso da igreja, para que nós possamos servir ao Senhor de uma forma mais poderosa. Mas vai chegar um momento que eu creio que quando nós vamos ser retirados da terra e vamos então começar a reinar com Cristo, logo depois que nós vamos então não precisar mais desses dons, pelo menos no formato que eles são agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses advérbios, agora e então, agora e depois. Paulo diz que agora nós vemos um reflexo como em um espelho, mas então, ou depois, veremos face a face. Agora, sabemos em parte. Depois, conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos. Isso é fantástico. Vamos receber de Deus essa possibilidade, nesse novo corpo, com a nova vida eterna no reino, essa capacidade de conhecermos de uma forma plena. Agora, quando é o agora, sobre o qual Paulo fala? É esta era da igreja. Então, os dons atuais são para agora, mas serão descontinuados. Porque agora entendemos as coisas parcialmente. Certo? Depois de nos encontrarmos e vermos Jesus, então os dons do reino serão oferecidos. Eu creio que eles nos serão oferecidos ali durante o tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que vamos receber vários galardões, vamos receber coroas, não é? Eu creio que ali nós vamos então receber as nossas recompensas e as nossas tarefas e dons para o reino. E eles serão dons espirituais e tarefas que nos capacitarão a trabalhar no reino. Por isso vai ser algo diferente. Então, os dons do depois ou do então serão designados para o tempo de maturidade da igreja e para o tempo do reinado com Cristo. Vamos poder realmente reinar com Ele à altura dele, porque os dons virão dele. Então, esses dons futuros serão eternos, poderemos compreender revelações profundas, novas, que Cristo certamente vai nos confiar. Vamos ter esses novos corpos, né, preparados para a eternidade, com essas capacidades poderosas, como o corpo ressuscitado de Jesus também teve, né? Então, teremos pleno conhecimento das coisas. Vamos ter a mente de Cristo para poder servi-lo. Em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que já podemos ter a mente de Cristo, até agora, através da palavra. Mas lá, então, isso vai crescer. Paulo disse, nós vamos conhecer plenamente como somos conhecidos. Também em 1 Coríntios 13, mais para o final daquele texto que lemos, diz que o amor será eterno. Então o amor será um dom eterno que nos qualificará
a servi-lo e a servir ao mundo. Finalmente nós vamos aprender a amar, amar de verdade, amar como Jesus ama, né? Amar a Cristo, amar ao próximo, amar uns aos outros. Amém? Efésios 4, 13 e 14 diz que vamos chegar no momento que vamos alcançar a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e vamos amadurecer, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós já estamos nesse processo de crescer assim, né? Nós já estamos seguindo nessa direção. Mas lá, então, depois, nesse tempo, vamos atingir a plenitude de Cristo, a medida do conhecimento total em Cristo Jesus. Que lindo! Eu não vejo a hora de nós sermos maduros, de nós estarmos como igreja amadurecida na presença do Senhor Jesus. Então, esses dons do reino serão dons para o homem maduro de Efésios 4, para a igreja da maturidade, certo? Serão dons completos, dons plenos de Cristo para o reino. E eu creio que os principais dons de Cristo, aqueles 5 dons do ministério de Cristo, eles ainda vão estar em operação, porque tudo vai estar acontecendo no reino. Jesus vai pastorear as nações. Vão haver mestres, não é? Vão haver evangelistas. Os 5 dons ministeriais, eu creio que eles serão ainda praticados pela igreja com uma nova força, com um novo poder, com uma nova capacitação. E sem dúvida, os dons de sua sabedoria eterna, vinda da palavra de Deus, e com novas revelações vão estar disponíveis para nós. Então teremos a plenitude da mente de Cristo para ensinar e julgar as nações em nome dele. Isso significa co-reinar com ele. Então os novos dons serão para uso durante o milênio, quando estaremos aí neste reino, co-reinando com ele, e conheceremos as coisas como também ele conhece. Amém? Esses dons vão nos capacitar e autorizar para o trabalho do reino de Cristo na terra, que serão de grande responsabilidade. Muito bem, então o que faremos durante o milênio, na verdade? Precisamos saber o que faremos para entender os dons e como operá-los. Então, deixe-me falar com vocês sobre algumas tarefas e posições do reino. Existem posições diferentes na administração do reino, como ele será distribuído, né? Mas tudo será distribuído justamente, com justiça, pelo Senhor, porque ele é justo, não é? Agora, no meu conhecimento, não existe uma lista completa dos dons, das tarefas do reino, na Bíblia, mas há algumas dicas. Eu creio que o Espírito Santo e Paulo foram tão generosos, né? Quando fizeram aquelas listas sobre os dons do Espírito, podemos ler e entender plenamente, mas não vejo uma lista completa na palavra de Deus sobre os dons do reino. Eu creio que ele está guardando algumas surpresas para mais tarde. Mas podemos como que pegar algumas dicas através de alguns versos dos profetas do Velho Testamento, através de palavras de Cristo, de parábolas e também das cartas dos apóstolos. Tem algumas dicas de Cristo no livro do Apocalipse. Queria ler para vocês algumas coisas que ele mandou João escrever aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Em Apocalipse 2,17, ele diz: ao que for vitorioso, darei um pouco do maná escondido. Também darei a essa pessoa uma pedra branca, com um novo nome escrito, conhecido apenas por quem a recebe. Isso quer dizer
que vamos receber, os vitoriosos vão receber, como se fosse uma carteira de identificação pessoal, privada, que só ele vai ter acesso, numa pedrinha branca. Queria mostrar para vocês essa pedrinha. Eu trouxe de Israel numa das minhas últimas viagens. Eu peguei ali por perto do Mar Morto e eu fico pensando, vamos receber uma pedrinha assim, que quando olharmos e vermos, eu creio que nós vamos ver aí o nosso novo nome, né, e uma identificação. Eu creio que aí também vai estar qual será a nossa posição no reino ou os dons que nós vamos receber. Que lindo! Eu acho isso simplesmente fantástico, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Em Apocalipse 2, 26 e 27, também diz algo poderoso. Para aquele que for vitorioso e cumprir a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará em pedaços como cerâmica, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Que fantástico! Agora há pouco lemos naquela parábola de Jesus que os fiéis receberão autoridade sobre 10 cidades. Talvez seja como um governador, né, de 10 cidades. Aqui o Senhor diz que será dada autoridade para reger nações aos que forem vitoriosos. E uma autoridade muito firme. Receberão um cetro de ferro, como o cetro de Cristo. Também Apocalipse segue dizendo, quem vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus. Nunca mais eles vão sair de lá. Escreverei neles o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E também sobre eles escreverei o meu novo nome. Está dizendo que Jesus também receberá um novo nome. Que lindo! E ele vai, então, a essas pessoas que vão trabalhar no templo, no palácio de Cristo, no santuário. Serão colunas ali. Eles estarão tendo um tipo especial, como se fosse uma comunhão muito especial, muito íntima ali com o Senhor Jesus. Apocalipse 26 diz assim, bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Também creio que essa é uma posição, um chamado para trabalhar dentro do templo, onde Cristo vai estar, dentro do santuário, fazendo esse trabalho maravilhoso de serem sacerdotes. Claro que haverão adoradores no santuário do Senhor. Nós vemos no livro do Apocalipse que quando João chegou lá, a primeira coisa que ele vê são os anjos e os 4 seres viventes e os 24 anciãos adorando. E há tanta adoração no céu. Nós vemos também que Moisés e também Davi, quando receberam de Deus as instruções para a construção do tabernáculo e do templo, eles colocaram levitas adorando a Deus continuamente no tabernáculo e no templo. Davi não construiu o templo, mas foi ele quem recebeu de Deus aquelas instruções. E então aqueles santuários do passado foram construídos de acordo com esse modelo do santuário eterno do céu, como também João viu. Então, sem dúvida, haverá adoradores no templo de Cristo, né? Porque o santuário de Cristo, durante o reinado dele, será como um modelo celeste também. Imaginem vocês como será poderoso esse louvor. Talvez os anjos vão se unir ao louvor. Esses ministros de louvor adorarão o Rei Jesus, que vive em Jerusalém, que viverá em Jerusalém.
eles cantarão muito sobre a vitória do Rei Jesus, como já vemos em algumas das canções do Apocalipse. E seguramente todos conhecerão as músicas pelo Espírito do Senhor. Vai ser uma unção maravilhosa. Acho que nunca houve algo tão lindo como ou haverá algo tão lindo como o louvor no reino de Cristo. Então, algumas posições e tarefas do reino, como estamos vendo, algumas são de governo. Dividiremos o governo das nações sob Cristo, né, sob a autoridade dele, mas receberemos autoridade sobre cidades, sobre nações. Né? Talvez vão ter aí prefeitos, governadores, presidentes, não é? Também vemos que vão haver juízes, porque a Bíblia diz que julgaremos o mundo, julgaremos os anjos e até as nações, sempre de acordo com a justiça do reino, sempre de acordo com a palavra de Deus. Haverão mestres que ensinarão as leis de Deus para o povo que está nascendo, que estará nascendo na terra, para as novas nações, os novos povos da terra. Haverá evangelistas que proclamarão as boas novas de salvação em Cristo e sobre o reino de Cristo. As pessoas naquela época estarão livres para seguir a Cristo, porque Satanás já não estará lá, não é? Ele vai estar preso no abismo por 1000 anos. Então vai haver uma liberdade muito grande para esses evangelistas poderem pregar o evangelho. Vão haver trabalhadores do templo, como já vimos, né? Porque o santuário do rei exigirá que pessoas trabalhem e sirvam ali ao Senhor Jesus, né? A Bíblia também diz que vai haver uma grande renovação na terra, que vão haver construtores, que vão construir novas casas por todo o mundo. Então, vai haver um grande trabalho de reconstrução e de renovação na terra. E sem dúvida, muitas funções aí, muitas tarefas, não é? Que certamente a igreja também vai fazer parte. Então, os mestres do reino, queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu creio que é tão importante. Nós estamos vendo a igreja hoje tão assolada, atacada por falsos mestres, falsos ensinos, falsos apóstolos, ensinando palavras de engano, praticando engano. Paulo nos alertou que isso ia acontecer nos últimos dias. Por isso, hoje, já temos que estar nos preocupando com a palavra de Deus. Temos que ser fiéis a essa palavra, porque os mestres do reino, eles ensinarão a palavra de Deus e as leis de Deus, os princípios e os valores do reino aos novos povos. Eles ensinarão sobre a eternidade com Deus e sobre o reino de Deus pós-milênio. Sabe, sempre me impressionou muito aquela palavra que Paulo disse, que os mestres, eles são merecedores de um salário duplo na igreja, por causa da palavra. Não é interessante isso? Porque eles estão preservando a verdade. E com base nisso eu creio que os mestres que são fiéis hoje na palavra de Deus, eles também receberão dupla honra nesse reino de Cristo. E sem dúvida receberemos muito mais revelação de Cristo sobre o reino eterno do Pai, que a Bíblia não fala muito, né, sobre a eternidade depois que terminarem os 1000 anos. Isaías 2 e 3 diz assim: muitos povos virão e dirão, venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, para que possamos seguir seus caminhos. A lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Creio que de lá o Senhor vai enviar os seus mestres, os seus ensinos, para que a terra possa saber tudo sobre o Senhor. Eu creio que esses mestres também ensinarão a história da humanidade, né? Como até o Novo Testamento ensina sobre a história da humanidade, a história de Israel,
Deus mandou registrar a história de Israel para que nós aprendêssemos com ela, né? Então eu creio que os mestres ensinarão a história da humanidade aos povos da terra. E eles serão ensinados também que existe um inimigo de Deus e da humanidade que esteve ativo na terra durante os milênios anteriores, que agora ele está preso no abismo, mas que ele será libertado. Para quê? Para que Deus teste a fé e a fidelidade de todos os seres humanos. Como também nós agora, nesta era da igreja, estamos sendo testados. E eles vão ter essa liberdade de nunca terem experimentado a adversidade do diabo contra eles. Vão viver num mundo de paz. A Bíblia diz também em Isaías 52:7 sobre os evangelistas do reino. Quão bonitos são os pés sobre os montes daqueles que trazem as boas novas, que proclamam a paz e que proclamam a salvação e que dizem a Sião, o teu Deus reina. Que maravilhoso! Os evangelistas vão proclamar o trabalho de Cristo na cruz que ele teve na sua primeira vinda e também como ele salvou a humanidade, né? E a vitória que ele conquistou em sua segunda vinda. Eles pregarão o evangelho do reino eterno do Pai, que estará perto, né? É interessante que em Apocalipse 14, 6 e 7, quando ainda a Bíblia está falando do tempo da tribulação, um grande anjo aparece na terra proclamando o evangelho do reino eterno. Achei isso incrível. Mas esse evangelho também será pregado durante o reino. As pessoas serão salvas pela fé no Salvador e no Rei Jesus Cristo. E eles aprenderão submissão ao Rei. E claro, precisarão de fé e de esperança também para tomarem a decisão certa. Mas vai haver uma grande colheita, porque as condições favorecerão para que as pessoas encontrem a Cristo. Como disse antes, Satanás não vai estar mais lá trabalhando ativamente contra as suas almas, porque está preso no abismo. Essas pessoas também terão o testemunho dos cristãos vivendo suas vidas eternas em corpos glorificados. A presença de Cristo estará disponível. Os ensinamentos da lei e sobre a salvação também estarão disponíveis. Então, será uma grande colheita para o reino de Deus. O evangelho que devemos pregar agora, então, deve ser o evangelho do reino. Em Marcos capítulo 1, versículos 2, 3, a Bíblia diz assim: está escrito em Isaías, o profeta: mandarei adiante de mim o meu mensageiro, que pregará sobre o caminho. A voz de alguém que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, faça caminhos retos para ele. Eu creio que essa também é a mensagem para os dias de hoje. Porque João Batista, está falando aqui de João Batista, que era a voz que clamava naquele deserto de Israel, não é? Mas agora nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor. A sua segunda vinda, João Batista pregou a primeira vinda. Nós pregamos a segunda vinda dele. Agora eu quero falar com você assim mais de perto, o que fazer em relação a isso? O que você vai fazer sobre o fato de que Jesus vai voltar em breve e vai estabelecer um reino como este, do qual dependerá a posição que vamos ter lá, dependerá de como vivemos hoje. Quais são as mudanças que você terá que fazer para ajustar sua vida ao novo paradigma que vai estar ocorrendo em breve? Ou você vai manter a vida do jeito que está, desperdiçando tempo, desperdiçando talento, desperdiçando talvez recursos que o Senhor tem dado para o seu reino? Você precisa se preparar. Lembra-se da parábola das 10 virgens?
As virgens despreparadas não foram levadas quando o noivo chegou. Portanto, agora mesmo, tome a sua lâmpada e vá comprar o óleo necessário para que você esteja preparado para o reino de Cristo. Faça o que for necessário. Lembra daquela parábola do homem que encontrou a pérola? Ele foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou o campo só para ter a pérola. Se for necessário, mude de profissão. Se for necessário, venda alguns dos seus bens para investir na obra de Deus, nas missões, na igreja. Diminua o seu tempo de trabalho no mundo para investir mais nos dons que Deus deu para você. Certifique-se de que você já nasceu de novo e já tem o dom da vida eterna. Busque o reino de Deus e sua justiça como prioridade na sua vida. Viva uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os valores e princípios do reino. Não pense que você vai chegar lá no reino um dia e falar, agora eu vou aprender. Não, o aprendizado vai ser para os novos povos, as novas nações. Nós vamos estar lá para ensinar. Temos que aprender agora. Agora é a hora de você ler sua Bíblia, de estudar. Nunca houve tanta facilidade para estudarmos a Bíblia. Está na palma da sua mão, no seu celular. Há cursos grátis na internet. Tantas igrejas estão agora enviando os seus cursos, os seus sermões pela internet. Não há mais nenhuma justificativa para alguém dizer, eu não tive, eu fui ignorante, eu não tive a oportunidade de aprender. Use os seus talentos e dons que o Senhor lhe deu para o serviço nesta era da igreja. Não os esconda! Não faça como aquele servo que o enterrou. Você, por acaso, tem um dom enterrado? Por favor, apresse-se. Desenterre-o. Comece a trabalhá-lo. Porque o Senhor está perto. Talvez você diga, talvez não esteja tão perto, até agora ele não voltou. Sim, pode até ser. Mas ninguém sabe o dia em que vai se encontrar com o Senhor. Quantos já foram antes de nós? Não esconda os seus dons. Seja fiel a Deus em todos os aspectos da sua vida. E no uso dos seus dons. No uso dos seus recursos financeiros. Não roube a Deus. E também não roube de Deus. Não roube das ovelhas do Senhor. Seja fiel. Seja vigilante. E espere preparado, como as 5 virgens também o fizeram. Eu queria dar um desafio. Faça um plano de preparação para guardar o reino. Para você, para sua família, sua igreja. E o coloque em prática. Eu já comecei a fazer o meu. Vão haver mudanças drásticas na minha vida daqui para frente. Porque eu estou me preparando para o reino e para o arrebatamento que será muito em breve. Queria dar uma palavra aos pastores, queridos, amados colegas. Orem a respeito. Repensem os planos e as instruções para suas igrejas. Comecem a anunciar, a pregar sobre a proximidade do reino. Treinem os seus evangelistas, os líderes de células, para começarem a pregar, a ensinar sobre o reino. Porque não é apenas um evangelho de salvação que nós devemos pregar. É o evangelho do reino. Foi assim que Jesus pregou quando esteve na terra. E também os seus discípulos, a igreja primitiva. Preparem suas igrejas para o arrebatamento e para a vida no reino de Cristo. Para serem futuros mestres, juízes,
evangelistas, líderes de nações. Ah, que lindo! É assim que eu vou começar a preparar a minha igreja. Será muito triste para mim se eu chegar no céu, encontrar os membros da minha igreja em posições pequenininhas ali. Isso revelará que eles não foram fiéis. Isso revelará que eles não foram submissos e não tiveram um coração de servo. Pastores, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja agora. Jesus Cristo disse isso naquelas 7 cartas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Nós temos que liderar nossos membros, nossas igrejas, nossas ovelhas, de acordo com o discernimento do Espírito Santo para esses dias. Oremos pela proclamação do Evangelho do Reino. Oremos pela manifestação do poder do Reino. Oremos pelos princípios e valores do Reino, que sejam prioridades nas nossas vidas e nas vidas das nossas ovelhas. Oremos contra as principalidades e potestades do inimigo que se levantam contra a expansão do reino. Tanta religiosidade, engano, falsos ensinos, falsos profetas, tradicionalismo, amor ao dinheiro, etc. Queria desafiá-lo agora mesmo onde você está, a orar dessa forma. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa falar do seu coração e que possa te ajudar a preparar-se para esse novo tempo que está para chegar. Deus te abençoe, eu falo com você num próximo vídeo.